Alô, galera! Nós estamos aqui para a segunda dica do Enem. Professor Lugato, História CAEP Interativo. E a segunda dica, moçada, é ditadura civil-militar brasileira, que é um assunto que sempre cai em vestibulares. Vamos para algumas ideias a serem trocadas. Nós temos um pequeno texto aqui que nos diz que a ditadura militar brasileira não é só militar, ela é uma ditadura também civil e que isto a gente é levado a acreditar que ela só é militar para disfarçar os chamados diferentes interesses nessa visão histórica, tá bom? Nós temos aqui no texto, destacando, por exemplo, que nós tivemos a Marcha da Vitória, tá bom? No Rio de Janeiro, em 2 de abril, que garantiu a essa ditadura a ideia dela também ter sido um impressionante movimento de massas. Por isso, nós temos multidões civis dando a esta ditadura o seu apoio a essa instauração de uma ditadura voltada aos interesses das multinacionais, das oligarquias brasileiras, principalmente no período da Guerra Fria, nós estamos aí no contexto da Guerra Fria, no período de apoio aos Estados Unidos. Mas, por favor, é importante ressaltar, ela é uma ditadura militar, sim, mas com o apoio da sociedade civil brasileira. Claro que isso não significa dizer que do outro lado também nós não temos as pessoas que lutaram contra essa ditadura. Vamos ver já já esta situação. Então vamos para o slide 3. Vem cá, menino, passado, hein? Olha a imagem que nós temos, de certa forma, uma imagem um tanto quanto impactante. Os generais pichando o muro com aquelas logomarcas, aqueles logotipos bem ufanistas, bem nacionalistas. Eu te amo, meu Brasil. Daqui, olha, eu te amo, meu Brasil. E nós temos aqui, o Brasil, ame-o ou deixe-o, bem típico dessa situação nacionalista. Afinal de contas, a ditadura era de cunho militar nacionalista, mas com interesse para abrir o mercado brasileiro para as multinacionais se apossarem e acabar, de certa forma, com o populismo da era Vargas. Nós temos aqui, do lado de baixo, os corpos ou parte de corpos das pessoas, de certa forma, enterrados sob a calçada. A ideia da ditadura está escondendo a sua violência embaixo do tapete para não ser divulgado pelos veículos de comunicação, pela mídia e nem tampouco pela escola. Então, aqui dá-se a entender uma ditadura militar, violenta por ser ditadura, escondendo as situações. Obviamente, uma ditadura é composta, entre outras situações, da censura. Tá bom? Nós temos aqui também um outro slide que está nos detalhando quem foram os protagonistas. Olha que interessante, os que pensaram e fizeram a ditadura. Primeiro vamos lembrar, a ditadura está dentro do contexto da Guerra Fria a nível mundial e dentro do contexto da Revolução Cubana a nível de América Latina. Ou seja, o socialismo está alavancando, está ganhando terreno na chamada disputa por zonas de influência. O socialismo, que já tinha dominado a China, a maior população do planeta, agora queria buscar a América Latina, com certeza o local mais rico deste planeta. E para evitar que o socialismo chegasse à América Latina, quem pensou em recorrer a uma ditadura para calar a boca da sociedade brasileira e, de certa forma, acabar com o perigo do socialismo, ou seja, fazer uma faxina dos vermelhos neste país. Ora, quem pensou essa ditadura? Obviamente que estamos aqui, o tio Sam, Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos com certeza foram os pioneiros nessa situação. Com o apoio de quem? Dos latifundiários. Apoio de quem também? Dos empresários nacionais e das multinacionais. Pronto, agora nós já estamos adentrando a ideia dela também ser civil, porque ela também teve o apoio do setor conservador da Igreja Católica. Não sei se vocês sabem, a Igreja Católica ela se subdivide, pelo menos, no setor progressista e o setor conservador. E os conservadores apoiaram a ditadura militar. E a classe média, classe média é uma coisa interessante, a classe média
uma espécie de gente que tem medo de ficar pobre e ao mesmo tempo uma gana muito grande de ficar rica, então eles não querem mudança, eles querem manter o status quo. E aí nós temos a classe média, a Igreja Católica, o setor conservador da Igreja Católica, os empresários nacionais, as multinacionais e os Estados Unidos e a oligarquia, os latifundiários, pensando em fazer essa ditadura. Ora, ditadura esta baseada em cima da ideia da Lei de Segurança Nacional. Ou seja, moçada, galera, monstrinhos do outro lado aí, nós temos a segurança nacional como, vixe Maria, como sendo uma das leis que vão embasar a violência. Tudo aquilo que for contra a segurança do país deve ser punido. E diante disso, já falamos, finalidade da ditadura, evitar a comunização do país, controlar a imprensa, a escola, os sindicatos, o cinema, o teatro, as músicas e todas as outras produções culturais, através principalmente da censura prévia estabelecida, dos chamados atos institucionais. Eu lembro uma frase da época que dizia que quem não tem cão, caça com ato. Legal, com ato. Quem eram os atos institucionais? Leis que o executivo fazia sem a necessidade da aprovação do legislativo. O legislativo, na realidade, ele se tornou apenas algo fantasioso. O executivo que mandava, claro, como toda ditadura. Porém, a ditadura teve um desenvolvimento econômico chamado Milagre Econômico Brasileiro, onde nós nos tornamos a oitava economia do planeta. Oitava economia do planeta, que favoreceu principalmente as grandes latifundiárias e as multinacionais, tá bom? Apoio às multinacionais, subsídios e liberdade de remessa de lucros, construção das estatais, inclusive de grandes empresas geradoras de energia, como é o caso da CESP, no estado de São Paulo, tá bom? E estradas, portos, aeroportos, nós temos aí inclusive algumas chamadas obras faraônicas, né? E a concentração de renda e o arroxo salarial. São características do chamado milagre econômico brasileiro. A perseguição à cultura, o desenvolvimento econômico favorável apenas à elite. Ministro da Fazenda da época, um cara chamado Delfim Neto, e ele tinha um slogan, né, um chavão. Ele falava que a economia do Brasil deveria parecer-se com um bolo. Primeiro cresce, depois divide. E dividiram, né? Para os ricos, a riqueza. Para os pobres, a pobreza. Ficou bem dividido, tá bom? E aí nós temos um outro slide aqui para a gente finalizar as nossas dicas. Agora, o outro lado. Se a sociedade civil brasileira, de certa forma, apoiou a ditadura, alguns segmentos, nós tivemos outros segmentos que já foram contra essa ditadura. Entre eles, em 69, antes do ato institucional número 5, talvez o mais violento de todos, porque, entre outras coisas, aceitava ou fazia valer a repressão e a censura, nós temos aqui a passeata dos 100 mil contra esta situação da ditadura, em 69, com a participação, entre outros, dos artistas Chico Buarque, Raul Seixas, Gilberto Gil, Caetano Veloso, essa moçada que pensa, né? E já em 84, quer dizer, olha, década de 60, finalzinho da década de 60, e aqui já no final da ditadura militar, como o Chico Buarque dizia na música dele, né? A porca já estava gorda, a faca já estava cega. A ditadura já estava no seu período de desgaste, e aí nós tivemos o movimento das diretas já, que surgiu com a oposição, apoiada principalmente pelas greves de 1978, 79, início de 80, com a fundação do PT em 1980, desse grupo contrário à ditadura. Então, olha só, estes movimentos, passeata dos 100 mil e diretas já, estão na contramão da ditadura militar. E, de certa forma, algumas dessas pessoas que participaram desse movimento ocupam cargos de destaque nos governos atuais no Brasil. Então, resumindo, a ditadura é uma ditadura civil-militar dentro do contexto da Guerra Fria, dentro do contexto da Revolução Cubana, para impedir a comunização da América Latina e, no caso, do Brasil. Feita com o apoio da sociedade civil brasileira, mas também no final dela, ou durante ela também, com uma contestação desta mesma sociedade
civil brasileira. Grupos opostos, sim, mas que dá a entender que a ditadura foi uma construção, sim, da sociedade junto com os militares. E, ao mesmo tempo, uma desconstrução da sociedade junto ao povo brasileiro. É só isso, moçada.